Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui nesse movimento que eu peguei agora há pouco, pós-Natal. Então teve uma operação antes do Natal, no pré-Natal, teve uma operação no pós-Natal e foram cenários bem interessantes, na mesma movimentação de alta, um mais embaixo, outro mais em cima, num contexto operacional fortíssimo para você poder replicar isso aqui no dia a dia, começar a operar assim agora em 2026 e fazer acontecer nesse desenvolvimento, porque técnica boa encaixa se você pegar o jeito de aplicar ela e vai pegar o jeito nesse vídeo. Vamos lá. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e depois entra no nosso grupo do Telegram que tá aqui no comentário fixado. Esse grupo é gratuito, tá? Eu tô sempre mandando vários conteúdos lá, vídeos exclusivos e vários detalhes ali operacionais, conselhos operacionais. Tá aqui no comentário fixado, depois do vídeo você dá uma olhada e esteja lá conosco, não tem por que não estar. Volta e meia vai chegar um conteúdo lá, um grupo gratuito bem legal que a gente tem. Indo aqui no cenário, olha que legal isso aqui, pessoal. O que a gente vê nessa movimentação é o mercado andando de lado. E quando anda de lado desse jeito aqui, é muito bom. Se ele andou de lado assim, tá acontecendo compras institucionais nesse movimento e a gente pode marcar essa estrutura do jeito certo, marcando a parte de baixo e a parte de cima dessa estrutura dessa forma. Percebe que aqui ele deu uma puxada para cima e depois ele começou a andar de lado? É aqui mesmo que a gente marca a parte de baixo e a parte de cima dessa estrutura lateral. Parte de baixo, parte de cima dessa estrutura lateral. Isso aqui é importante porque a gente consegue ver essa consolidação com pressão de demanda nela. E se tem pressão de demanda numa estrutura lateral, a gente tem ali um processo de acumulação, que é uma estrutura de compras institucionais que vai gerar tendência de alta a qualquer momento depois dessa consolidação. Isso aqui é importante demais, isso aqui gera trade muito bom sempre que o mercado desenvolve, é uma beleza. Então aqui a gente vê que o mercado ele fica muito mais em cima, tá vendo? Bem mais aqui em cima do que embaixo. Sem dúvidas, enquanto ele está andando de lado, ele está mais em cima do que embaixo, está mais próximo da linha que a gente marcou aqui em cima do que da linha que a gente marcou aqui embaixo. Inclusive, ele fica furando a parte de cima, tá vendo? Ele fura a parte de cima algumas vezes. Isso tudo que eu falei mostra pressão de demanda aqui embaixo, empurrando o mercado, e uma certa fraqueza de oferta que não empurra o mercado para baixo. Só a demanda que está empurrando, a demanda está mais forte. Então isso é um princípio de acumulação, isso gera tendência de alta na maioria das vezes, porque compras institucionais estão acontecendo nessa estrutura lateral. E aí, quando o mercado ele anda de lado desse jeito, a gente sabe que embaixo da estrutura tem pressão de demanda e tem liquidez de demanda. Então aqui embaixo, ó, quando o mercado furar essa estrutura para baixo, caso ele fure, pode entrar uma demanda muito forte. Porque a gente fala que embaixo de estrutura lateral tem liquidez de demanda e em cima tem liquidez de oferta. Mas como essa lateralidade ela mostra pressão de demanda nela, naturalmente a liquidez de oferta ela fica fraca, porque a oferta já se mostrou fraca nessa região. Agora embaixo é liquidez de demanda, sempre. E quando tem pressão de demanda na estrutura lateral, a liquidez de demanda fica favorecida e isso é interessante. O que significa isso? Significa que se o mercado puxar para baixo, rompendo a estrutura, ele vai visitar essa região que a gente chama de liquidez, que é aqui para baixo. E aí significa que pode entrar uma demanda significativa, bons trades podem acontecer se os pontos de entrada forem desenvolvidos nesse movimento, caso ele aconteça. Então é isso que a gente quer ver aqui. E o mercado ele vem. Olha como é que ele vem. Ele vem puxando, ele realmente visita essa região, maravilha. Ele está capturando a liquidez que a gente chama. Essa puxada para baixo é o movimento de captura de liquidez e pode entrar uma demanda significativa aqui a qualquer momento. Eu estou no gráfico de 5 minutos. Se a gente puxa aqui no nosso ambiente de prática do time da Excelência Trade, aqui é o nosso ambiente de prática do programa de formação do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Então a gente tem lá a parte de mentoria, todas as aulas ao vivo comigo, tudo detalhado, e a gente tem um ambiente de prática incluso no programa de formação, que é exatamente aqui, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas com antecedência. Tá até aqui lá, eu desejando Feliz Natal para o time, justamente porque foi um trade antes do Natal e depois o outro que eu vou mostrar ali para vocês depois do Natal. Então aqui a gente viu essa configuração, olha só. Era o que a gente estava de olho. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência todos os dias. No mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, XAUSD, enfim, a gente trabalha com todos os mercados, são 17 ativos diferentes e todas as oportunidades ficam desenhadas ali antes, é só ir seguindo, é bem legal. Isso te direciona muito. Então aqui, por exemplo, é aquela estrutura lateral, a liquidez embaixo, então eu já tinha desenhado. Ele visita embaixo, começa a subir e cria esse padrão aqui que eu desenhei, tá vendo?
que é uma estrutura de continuidade alta. É o que ele tem que fazer. Na hora que ele fizer isso, a gente vai ter uma compra. Então ele já veio, ele já está na região. O que ele tem que fazer agora? Subir e criar aquela estrutura, que é esse desenho aqui, que aí vai ter um POI, que é uma região de demanda, e a gente tem a compra lá. É o que eu tinha desenhado, tá vendo? É isso aí. Então ele vai fazer isso no gráfico de 1 minuto. A gente refina o estudo no tempo gráfico menor, o ativo vem subindo. Só que olha que interessante o que tem aqui no 1 minuto, pessoal. Quando ele estava caindo, desenvolvendo um movimento de baixa, ele acabou criando esse desenho aqui na puxada para baixo. Olha que interessante. 1, 2, 3. Tá vendo que ele fez isso? Puxou para cima, quebrou esse micro topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Ele criou esse desenho, tá vendo? Esse desenho é uma estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura assim cria uma região que chama POI, de oferta. Ou seja, as melhores regiões de oferta e demanda são os POIs, tá? Então essa região de oferta é relevante e ela está aqui no meio do caminho. Só que lembra que o mercado está numa estrutura lateral que mostra pressão de demanda e ele está capturando uma liquidez de demanda. Então ele se encontra aqui numa região que pode entrar uma demanda significativa, mas no meio do caminho tem uma região de oferta. O que a gente faz? A gente tem que esperar essa região de oferta ser rompida. E se ele conseguir romper essa região, ele vai mostrar para a gente que aquela demanda realmente está entrando de forma muito ativa. Realmente aquela demanda está relevante, está entrando bem, vai favorecer ainda mais essa liquidez, vai favorecer a compra, vai favorecer a estrutura, vai dar uma melhorada boa, mostrando que regiões de oferta, inclusive, estão sendo rompidas pelo movimento que está acontecendo. E antes o mercado já vinha apresentando essa característica de pressão de demanda, igual a gente já estava percebendo aqui, eu te mostrei agora. Então, romper essa região de oferta se tornou algo importante aqui. E ele vem subindo, e ele realmente rompe, ó. Bum! Vem subindo e desenvolvendo um movimento e rompeu agora nesse momento, até que ele de fato faz aquilo que a gente queria ver, que é a estrutura de continuidade alta nesse ponto. Olha só que legal. Tá vendo? Ele rompe a estrutura, aliás, ele rompe a região de oferta, né? E cria a estrutura de compra. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra fundo e puxa para cima, renovando o topo. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, que é exatamente o que a gente tinha desenhado ali, lá. Porque toda estrutura dessa cria o POI de demanda, no caso, que é uma estrutura de alta. E aí sim, essa região de demanda está muito dentro de contexto e a gente vai ficar de olho nela para a entrada, porque é uma região de demanda a favor da liquidez de demanda, a favor da estrutura que mostrava pressão de demanda e a favor do rompimento da região de oferta, que por si só já gera compras, né? Se o mercado cria essa região de demanda depois. Então isso aqui está muito bom, está exatamente em cima daquilo que a gente desenhou. Ah lá, ele vem subindo e cria o POI de compra. Ele veio subindo e o primeiro POI de compra foi aqui. Ele inclusive rompeu essa região de oferta, que seria o ideal, que ela acabou sendo desenvolvida na hora que o mercado puxou para baixo. Mas isso foi só um a mais. A questão é que ele subir e criar o POI de compra. Pode ver que ele não criou em nenhum lugar antes. Ele criou ali. Está em cima do desenho que a gente fez, tá? Muito simples de pegar. Muita gente do time pegou esse trade, né? Lá do time da Excelência Trade. A gente mapeou, a gente desenhou com antecedência. Tá super simples ali de participar desse movimento e o mercado vem subindo. Então aqui, por exemplo, a gente vê que ele pegando nessa região, a gente vai ter um bom trade aqui. Ele já até pegou, dá para comprar ali mesmo. Ele volta, ele vem desenvolvendo. Qualquer lugar que você entrar, ou aqui, ou nesse outro teste aqui, é suficiente para montar essa operação. E aí ele vai desenvolver esse trade. Ele abre até em gap depois, ela estoura para cima e gera um bom movimento. Esse trade foi muito bom, foi uma configuração muito boa. Agora eu vou colocar aí para vocês o vídeo que eu consegui gravar, o próximo trade que aconteceu aqui, que já foi pós-natal. Esse aqui foi pré. E o pós foi exatamente esse aí que eu vou colocar para vocês. Dá uma olhada. Isso aí, pessoal. Estou posicionado nesse movimento. A gente já fez a condução aqui. Vamos levando essa configuração. Provavelmente ele vai tirar a gente ali na condução. Meu stop já está aqui em cima. Embaixo desse candle, mais ou menos. Vamos ver se ele já tira a gente ali. $700 mais ou menos. Nesse movimento. Vamos lá. Ele vem dando continuidade.
Vem tentando se esticar, vamos acompanhando ele aí. Fazer outra condução aqui. Aí tirou a gente. Boa, pessoal. Isso aí, pessoal. Deu uma avançada aqui no movimento, porque foi um pouco mais ali na frente. Então aqui foi aquela compra, né? Logo aqui atrás. E aí aqui na frente o mercado gerou essa outra compra que eu mostrei para vocês aí o vídeo agora. Que é justamente esse cenário. Qual que é o contexto aqui? O principal aqui é que o mercado está subindo numa grande tendência de alta. Se eu estou no gráfico de 1 minuto aqui, né? Tempo gráfico micro. Lá no time a gente trabalha com todos os tempos gráficos, tá? Então aqui eu estou no 1 minuto, mas tem hora que a gente está no 5, tem hora que a gente está no 15, tem hora que a gente está no 4 horas. Depende do que o ativo está apresentando para gente. Como a gente trabalha com todos os mercados, tem ativo que a gente usa tempo gráfico um pouco maior, outros um pouco menor. Vai dependendo um pouco do que o ativo está apresentando para a gente ter uma leitura completa dele. Mas se a gente sobe no gráfico do ativo, no 1 hora, por exemplo, olha o tamanho da tendência de alta que ele tá. Tá subindo muito, tá vendo? Tá muito em alta, tá desenvolvendo grandes movimentos de alta, inclusive todas essas setas aqui, ó, seja essas setas vermelhas ou as setas pretas, tá vendo? Todas são de trades bons que fizeram exatamente o que a gente mapeou lá no time, em cima do desenho que a gente fez com antecedência, desenvolveu bem, seja vermelho ou preta, tá? As vermelhas não é stop, não. É trade que andou bem, assim como as setas pretas. Todas têm o antes e depois, a gente mapeou com antecedência, o mercado foi lá e desenvolveu super bem. Por isso está marcado com a setinha. Todas essas setas, ó, a gente vem aqui para trás muito mais e tudo mais. Então são cenários bem legais e o mercado está aqui numa grande tendência de alta. Então seguir essa tendência naturalmente é um ponto positivo. O outro ponto é a acumulação que ele fez, que onde gerou aquela compra que eu mostrei para vocês aqui. Essa estrutura que gerou essa compra é uma estrutura de compras institucionais, estrutura de acumulação que gera tendência de alta. Então o mercado ele já estava numa tendência de alta, ele criou uma estrutura de compras institucionais, a estrutura gera mais tendência de alta e o mercado está iniciando de novo mais tendência de alta. Então a gente vai seguir nesse movimento, está muito favorável para seguir esse cenário comprador. Muitos indícios de pressão de demanda. Então, a partir disso, ele veio capturando liquidez aqui no gráfico de 1 minuto, embaixo de fundos. Olha que legal isso daqui. Tá vendo esse movimento que ele fez aqui no 1 minuto? Ó? 1, 2, 3. Esse foi o 1, 2, 3 mais expressivo aqui que ele fez. Porque tem vários outros, né? Por exemplo, aqui assim, tem uns 1, 2, 3 pequenininho, mas é muito pequeno. Esse aqui é mais expressivo. Quando ele faz uns movimentos, isso chama BOS, né? 1, 2, 3, chama BOS. Mais expressivo assim, ele cria fundos que são mais expressivos também. No caso aqui embaixo. Tá vendo? Ele faz esse 1, 2, 3. Esse aqui é um fundo mais expressivo. Esse aqui é um fundinho sutil, até um monte. Esse aqui é mais expressivo. Então, embaixo dele tem liquidez também, de demanda. Pode entrar demanda embaixo de fundos assim, caso o mercado fure esses fundos. Junto disso, ele criou uma região de demanda fortíssima aqui embaixo. Olha só. 1, 2, 3. Puxa para baixo, quebrando o fundo. E puxa para cima, renovando o topo. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. Muito bem configurada, tá vendo? Certinha. Toda estrutura dessa cria o POI, que é uma região de demanda, que fica aqui. Então aqui a gente tem uma região relevante de demanda. Olha que bacana. Embaixo desse fundo, liquidez de demanda. Pode entrar demanda ali bem boa. E junto tem uma região de demanda. Então tem uma confluência aqui. Mais de um indicativo mostrando o potencial, a possibilidade de entrar demanda nessa região. E aí o mercado veio caindo e visitou essa região. Nesse ponto aqui, ele está limpando a liquidez do fundo e pegando a região de demanda. Duas coisas apontando que poderia entrar essa demanda e o mercado subir. Realmente entrou e ele subiu forte, com candles cheios, tá vendo? Mostrando que a demanda entrou. E já tinha todo o cenário favorecendo essa possibilidade de alta também, igual eu mostrei para vocês. A acumulação ali atrás, tendência de alta em tempo gráfico maior e tudo mais. Então o mercado ele veio subindo forte e ele criou aqui um padrão de continuidade. Ficou muito bonito, me chamou muita atenção aqui agora há pouco, faz talvez alguns minutos atrás. Foi aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra fundo e puxa para cima, renovando o topo.
estruturinha de continuidade alta. Nesse contexto todo, isso aqui é um gatilho de compra, entendeu? Nesse contexto todo, isso aqui é um gatilho de compra. Então, muito bonito aqui essa possibilidade. Só marcar aqui a região de demanda e a gente vai ter uma compra ali. Mercado voltando nessa região, a gente tem uma compra, o stop tem que ficar embaixo e a gente sabe disso, para aproveitar o movimento que sobe. Então foi esse trade bem bonito aqui que o mercado veio desenvolvendo e ele disparou lá para cima, que foi justamente aquela configuração que eu mostrei para vocês. A gente foi conduzindo ela exatamente até aqui, mais ou menos, né? Que foi aquela hora que eu mostrei o vídeo para vocês. Depois ele ainda subiu mais, ela subiu bem mais, aí depois ele até vai cair aqui um pouco, que foi o movimento que ele fez agora. Mas um bom movimento de alta, uma boa subida, um bom trade, num contexto operacional sólido e alinhado para você replicar isso aqui no dia a dia, faz total diferença. Então esse cenário tá bem legal. Agora vindo aqui no outro trade, também foi pré-natal, esse aqui tá bem legal também, pessoal. Esse cenário e esse tipo de contexto eu venho usando bastante no dia a dia, isso aqui vai te ajudar a operar melhor. Olha que bacana esse cenário. Aqui, a leitura começa com topos cada vez mais baixos. Olha que perfeito isso daqui, tá muito bom esse cenário. O mercado ele vem de uma tendência de alta também, tá vendo? Essa leitura é muito boa de fazer. Ele vem subindo bastante na tendência de alta. O que a gente vê de característica na tendência de alta que é muito importante e nítido? O mercado ele deixa, pessoal, um topo, ele corrige e ele continua subindo e essa subida renova esse topo. Normal. Aí ele deixa outro topo lá em cima. Corrige, continua subindo e renova esse topo. Tá vendo? Esse topo aqui foi renovado com essa subida. Aí deixou outro topo aqui. Aí deu uma corrigida bem nítida e subiu de novo e renovou esse topo com essa subida. Aí lá em cima ele deixou outro topo, que foi aqui. Aí ele corrigiu e voltou a subir e renovou esse topo com essa subida, deixando outro topo lá em cima. E aí ele deixou esse lá em cima e olha o que ele faz. Deixou esse topo, subiu e não renovou mais o topo. Tá vendo? Ele deixou um topo mais baixo que o anterior. Tá vendo? Aí ele tentou subir de novo, deixou outro mais baixo que o anterior. Nossa, tá de livro isso aqui. Tá vendo? Então, antes ele vem com um comportamento onde os movimentos de alta são impulsões. Porque o mercado corrige e impulsiona, aí quebra o topo. Corrige e impulsiona, faz quebra de estrutura, quebra o topo. Corrige e impulsiona, quebra o topo. Todas essas puxadas para cima são impulsões, porque elas quebram estrutura, quebra topo. Agora, na hora que ele corrige, impulsiona subindo, mas não quebra o topo, essa subida é uma correção. Essa subida não é mais uma impulsão, porque ela não consegue quebrar a estrutura. Entendeu? E aí, se é uma correção subindo, ele vai cair forte. Entendeu? Ele vai desenvolver bons movimentos de baixa. Vai gerar bons trades de baixa. Então, aqui é o que ele está fazendo. Ele já não consegue mais renovar os topos. Então, essa subida aqui, ó, que não renovou mais esse topo, ela é uma correção. Aí ele cai forte. Essa subida de novo é uma correção, porque não renova esse topo. Então, ele vai caindo. E nessa aqui ele vai criar uma venda para nós, porque ele vai abrindo espaço para movimentos bons de baixa. A partir dessa leitura, o que a gente visualizou aqui? 1, 2, 3, tá vendo? Puxou para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima, renovando o topo. É isso aqui. Tá vendo? Estrutura de continuidade alta. Tá vendo o design? É isso aqui. Toda estrutura dessa cria o POI de demanda, que fica aqui. É uma região de demanda. Só que o contexto aqui tá bom para venda, lembra? O cenário tá ficando muito bom para venda, não para compra. As subidas, elas não estão dando em nada. O mercado sobe e não consegue quebrar os topos mais. Se ele subir aqui de novo, não faz sentido as compras. O contexto é de venda. Então, essa região de demanda está fora de contexto. A gente não vai comprar nela. Aí, o que o mercado faz? Ele rompe ela. Acabou de romper. A partir do momento que ele rompe a região de demanda, ela vira de oferta. Isso chama troca de polaridade. Quando o contexto realmente é de oferta, o cenário está bom para venda e ele cria uma região de demanda totalmente fora desse contexto de compra, totalmente fora desse contexto de venda, né? Ele cria uma região de demanda completamente contra o contexto de venda. Na hora que a região de demanda é rompida, ela vira de oferta. Entendeu? Troca de polaridade. A região de demanda, depois que rompida, vira de oferta. E essa região de oferta naturalmente é forte, porque o contexto todo é de venda. Então aqui o mercado ele testa essa região, olha lá, e vem criando aqui padrões de vendas, que era o que a gente estava muito de olho aqui nessa movimentação. Inclusive ele criou aqui mesmo, mais em cima, olha que legal. Vou puxar aqui o estudo que a gente fez, para você ver essa entrada que a gente mapeou ela com antecedência. Foi exatamente aqui, se não me engano. Aqui a gente estava cogitando a possibilidade de compra lá embaixo, mas aqui lá, a gente mapeou a venda.
Olha lá, tá vendo? Tava marcando, falando que a região de demanda tinha virado de oferta. Olha lá, na hora que ele cair, respeitando essa região de oferta agora e criar aquilo ali, ó, que é uma estrutura de continuidade baixa, a gente vai ter uma venda. É o que ele tem que criar. E ele criou. Aqui eu tô no gráfico de 5 minutos, a gente refina pro gráfico de 2 minutos. Ele tá respeitando a região, que antes era de demanda e virou de oferta, então ele tá segurando nela. E ele criou o POI, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo, quebrando as mínimas. É o que ele tinha que fazer. Ele tinha que segurar nessa região e criar o POI de venda para baixo. É exatamente isso. Ó, estruturinha de continuidade baixa e valida o POI, que é uma região de oferta. Aí, voltando, tem venda nele. É exatamente isso. Então, aqui a gente marca a região, ó, e voltando na região a gente vai ter venda para aproveitar esse movimento de baixa que ele tende a desenvolver aqui. Testou a região e gera o trade. Beleza? Então é um cenário bem legal aqui para aproveitar movimento que sobe e desce no mercado e que gera bons trades para você participar. Então esse tipo de cenário dá para você replicar no dia a dia, dá para operar assim. Assiste de novo o vídeo com calma, entra lá no nosso grupo do Telegram, que está aqui no comentário fixado, é um grupo gratuito onde eu estou sempre mandando vídeos específicos explicando essas estratégias de trade, vários conselhos operacionais, bem legal. Me siga lá no Instagram também, que tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, vale a pena acompanhar, ver esses trades andando em tempo real e tudo mais. Conta comigo qualquer dúvida e vamos juntos. Fui! Valeu!